1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e o versículo 7. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Meu irmão, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a visão humana e a visão de Deus. Alguma coisa aqui sobre a visão humana e a visão de Deus. Vamos ver aqui algumas características da visão humana primeiro. Características da visão humana. Primeiro, vê o que está diante dos olhos até o limite máximo alcançado. Isso aqui é a primeira coisa. Você vê o que está diante dos olhos até o limite máximo que você alcança. A Bíblia fala, e nós conhecemos a história, de Ló em Gênesis 13:10. Ló olhou e viu as campinas do Jordão, lá de Sodoma e Gomorra. Mas ele não viu a depravação moral, porque estava além dos olhos dele. Então isso é uma característica da visão humana. Em segundo lugar, ela está feita ao momento muitas vezes. A visão humana é feita ao momento. Criticamos, elogiamos, decidimos, julgamos, muitas vezes pelo momento que estamos vendo. É uma outra característica. Aquilo que você vê, muitas vezes o que você está vendo é o que você vai criticar, vai elogiar, vai decidir, vai julgar. Também uma outra coisa muito interessante que eu gosto de falar muito é que a visão humana também, ela tem o poder de determinar sobre a sua vida. São palavras de Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 22. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. A maneira que você percebe a vida vai determinar como ela é. É uma outra característica da visão humana. Quarta característica da visão humana é que ela vê aquilo que é superficial. Ela vê o externo. Ela vê o estereótipo. Ela não vê o profundo. Tanto é que no texto que eu acabei de ler, quando Deus manda o profeta Samuel ungir um novo rei na casa de Jessé, estão passando os filhos. E aí, o profeta pensa que Eliabe é o cara. Bonitão, altão, fortão. Aí Deus vai dizer para ele: ei, não é isso aí não, você está olhando é a aparência. Essa é a maneira do homem ver. O estereótipo, o que os olhos percebem. Mas eu não vejo assim, eu vejo diferente. Agora, uma outra característica da visão humana é que muitas vezes a visão humana vê com os olhos dos outros. Dependendo do grau de influência de uma pessoa sobre você, você passa a ver com os olhos dela. Isso é uma verdade muito grande. A mídia, políticos, atores, gente de influência, a pessoa passa a ver, porque nós somos seres sociais, com os olhos dos outros. Olha que coisa interessante. Em Mateus 21, do versículo 8 ao 11, o povo, quando Jesus estava entrando triunfalmente em Jerusalém: Hosanas àquele que vem em nome do Senhor, Hosanas ao filho de Davi. Um pouquinho mais tarde, no capítulo 27, do versículo 20 ao versículo 25, os líderes religiosos persuadiram o povo a liberar Barrabás e matar Jesus. Aquela mesma multidão que disse Hosanas agora diz: crucifica-o, crucifica-o. Porque a visão humana
você tem que tomar muito cuidado, porque dependendo do grau de quem te influencia, você passa a ver com os olhos dos outros. Sexta característica da visão humana. A visão humana está limitada a tempo, espaço, circunstâncias, conhecimento e estado emocional. A visão do homem está limitada a tempo, espaço, circunstância, conhecimento e estado emocional. Você quer ver uma coisa muito interessante? Os czares da Rússia, né, do Império Russo, eles ofereciam de presente à esposa e à mãe, são uns ovos enormes e dentro, mas tudo bordado a ouro, feito diferente, um negócio fantástico, né? Chamado Fabergé. E dentro tinha uma surpresa. Escuta isso que aconteceu. Isso lá atrás, anos, centenas de anos. Um camarada nos Estados Unidos, numa loja de bugiganga, viu 2 desses ovos e perguntou ao cara: quanto é cada um? O cara falou $20 mil. Falou, ok, pichinchou. O cara reduziu um pouco, ele pagou. Sabe por quanto ele vendeu cada um? $20 milhões. Por quê? Porque eles tinham conhecimento do que ele estava vendo. Então você vê segundo o conhecimento que você tem também. Pode ter uma coisa fantástica na sua frente, mas você não sabe porque você não conhece. E também pode ter uma porcaria e você pensar que é alguma coisa, sabe? Porque a visão humana, ela é limitada a isso: tempo, espaço, circunstância, conhecimento, estado emocional. Os discípulos, no meio da tempestade, Jesus vem sobre as águas. Ah, um fantasma! Não era fantasma, era Jesus. É que eles estavam debaixo de alta pressão emocional. E uma pessoa debaixo de alta pressão emocional chama até de urubu de meu louro, sabe? Porque você, debaixo de pressão emocional, você pode ter uma visão turva, uma visão diferenciada sobre a coisa. E uma outra coisa interessante, em 7º lugar, sobre características da visão humana, é que a visão humana é o sentido do corpo mais próximo da mente humana. Leva 2/10 de segundo aquilo que você vê para chegar na tua mente, no teu cérebro. E aí, quando a Bíblia fala lá em 1 João 2,16, né? Não ameis o mundo, nem o que o mundo há, porque qualquer que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, aí vem primeiro, cobiça dos olhos. A primeira coisa, depois cobiça da carne e soberba da vida. Mas a primeira, o que é cobiça dos olhos? É tudo aquilo que atrai com mais força a sua natureza, que seus olhos percebem e introjetam em você. É aquilo que te atrai com maior força. E de maneira geral tem 3 coisas, pode ter outras, de maneira geral, são as 3 coisas que mais atraem a natureza humana. Tem 3 coisinhas aí, querido, das que mais atrai a natureza humana: sexo, dinheiro e poder, em termos gerais. Sexo, dinheiro e poder, né? A cobiça dos olhos. Então, a visão humana é muito incrível, muito poderosa. Aqui tem algumas, mas tem outras tantas características da visão que o homem tem. Mas deixa eu falar algumas características da visão divina, que é completamente diferente da visão humana. A primeira característica da visão divina é que ela não tem limites, ela é atemporal. E por que a visão divina não tem limites e é atemporal? Porque a visão divina está ligada a 3 atributos exclusivos da divindade. A visão divina está ligada à sua eternidade. Essa aqui é a primeira. Está ligada à sua eternidade. Isaías 46:10 diz lá que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Então, a visão de Deus
ela está ligada, em primeiro lugar, à sua eternidade. Ele vê o tempo todo. Deus não vive no tempo, ele vive na eternidade. A visão divina está ligada à sua onipresença. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão sobre todo lugar, contemplando maus e bons. E a visão divina está ligada a um outro atributo, que é a onisciência. O Deus que conhece todas as coisas. Daniel 2:22 diz: ele conhece o que está ele conhece o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Hebreus 4:13 diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de dar conta. Então, a visão divina, ela não vê nada superficial, ela não tem limites e ela é atemporal. E aí tem a segunda característica da visão divina, é que ela penetra no interior do ser humano. Olha o que é que o Senhor falou para o profeta Samuel: você olha a aparência, Deus vê o coração. Deus vê o interior do ser. E também Jeremias 17, versículo 9 e 10 diz: enganoso é o coração do homem perverso, quem o conhecerá? Deus, que esquadrinha os corações. É Deus, e que vai recompensar segundo as suas obras. Então, Deus olha. Não está nada a ver com o teu cabelo, com o teu penteado, com a tua maquiagem, com a tua roupa. Deus olha para o interior do homem. Aí tem uma outra característica, terceira, que está ligada a essa. É que o olhar de Deus é tridimensional. Deus olha o coração, mente, vontade e sentimentos. Então Deus, quando olha para você, Ele olha para a tua vontade, Ele olha para a tua mente, para os teus sentimentos. É por isso que ninguém engana a Deus. Uma quarta característica da visão de Deus é que ela não está feita a momentos. Ele vê causas e vê intenções. A visão de Deus não está atenta a momentos. Ele está vendo a intenção. Ele está vendo as causas. Vou lembrar a oferta de Caim e de Abel, Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Diz a Bíblia que o Senhor atentou para a oferta de Abel, mas não atentou para a oferta de Caim, por causa da intenção. A Bíblia diz que Caim trouxe uma oferta, e a Bíblia diz que Abel trouxe o primogênito de tudo. Deus estava vendo a intenção. Você pensa que Deus não olha a intenção da tua oferta? Você acha que quando você oferece alguma coisa para Deus, Deus não está nem aí? Deus está olhando a intenção que você está fazendo. O que é que você está fazendo? Por que é que você está fazendo? E depois lá em 1 João 3,12 diz que as obras de Caim eram más e as obras de Abel eram justas. Então Deus está olhando. Deus está vendo, querido. Deus está olhando para mim e para você. Uma outra característica da visão de Deus é que a visão de Deus está impregnada de misericórdia, bondade, compaixão, amor e justiça. A visão de Deus está impregnada disso. Se não fosse isso, meu irmão, quando ele leva para mim e diz assim: fulmina esse cabra aí, esse cabra ruim aí, passa o cerol nele. Mas Deus, quando olha para mim, para você, essa visão está impregnada de amor, de misericórdia, de compaixão, de bondade e também de justiça. A Bíblia diz em Mateus 14:14 que Jesus, vendo a multidão, ele teve compaixão da multidão e curou a todos os seus enfermos. Por que você acha que Lamentações capítulo 3, versículo 22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos? Porque elas não têm fim, novas são a cada manhã. Porque para cada dia Deus tem um olhar de misericórdia sobre você.
Se não fosse assim, nós já teríamos sido fulminados, gente. Essas aqui são algumas das características da visão de Deus. Agora, escute isso que eu vou te falar. Eu vou mostrar para você a diferença da visão humana, da visão divina, vendo uma mesma coisa. Deus e o homem vendo uma mesma coisa, você vai ver como é que é diferente. Isso está na Bíblia, é facinho de ver. Vamos lá? Zaqueu. A história dele está em Lucas 19, do 1 ao 10. Como é que o povo via Zaqueu? Ladrão, corrupto, vagabundo, traidor da pátria, cobra imposto e ainda manda para César. Essa era a visão humana sobre Zaqueu. Agora, olha Jesus olhando Zaqueu. Hoje veio salvação a essa casa, porque esse também é filho de Abraão. Olha como é que muda, gente. A gente vê uma pessoa, julga até a pessoa. Esse aí não presta, esse aí merece o inferno. Olha que você é bonzinho demais. Você merece o céu, mas o outro merece o inferno. Porque eu e você somos tão bonzinhos, sabe? Aí Deus olhou para mim e para você, viu que a gente era tão bonzinho e quebrou nosso galho. Agora o outro não. O outro é ruim, o outro não vale nada. Isso é um ser humano. Eu digo sempre, julgamos os outros com o pior que temos e julgamos a nós mesmos com o melhor que temos. O filho do outro não presta. Também esse menino, eu sabia que ia acontecer. Agora quando chega o nosso filho, não. Ele é bom, ele não. Ele está mal interpretado. Armaram para ele. Você quer ver um outro? Isso aqui eu estou mostrando a diferença da visão divina para a visão humana, vendo uma mesma coisa. O centurião de Cafarnaum, Lucas capítulo 7. Como é que via um centurião? Um comandante militar. Era um centurião, comandava. Era um comandante militar. E olha Jesus falando dele. Eu nunca vi tamanha fé em Israel. Olha como é que muda a visão. Olha a mulher samaritana. Olha a mulher. Essa mulher é gulosa, hein? Já teve 5 maridos e o que ela tem agora não é marido dela, não. Para essa mulher, eu imagino os comentários na cidade de Samaria sobre essa mulher. Agora olha o que Jesus vê. Essa mulher tem sede de Deus. E ela se torna uma pregadora que ganha a cidade. Olha, eu estou mostrando para você, meu irmão. Não estou forçando barra nenhuma. Eu estou te mostrando. Olha a visão do ser humano sobre outro ser humano. De vez em quando, heróis, supermen, super-homens, fantásticos, ídolos. Outras vezes, pária, vagabundo, não presta, desgraçado. Isso é o homem vendo o homem. De vez em quando bota lá em cima, outras vezes bota lá no inferno. Isso é o homem vendo o homem. Agora, olha a visão divina sobre o homem. Primeiro, Gênesis 2, 26. A coroa da criação de Deus é minha imagem e semelhança. Olha também Deus vendo o homem no Salmo 103, a partir do versículo 14. Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Quanto ao homem, são seus dias como a erva, como a flor do campo. Passando por ela o vento, logo se vai, o seu lugar não se acha mais. Isso é Deus olhando o homem. Olha Deus olhando o homem. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo homem, não tem exceção. Romanos 11, 32 diz que as Escrituras encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Onde é que tem predestinado aí? Onde é que tem um grupinho privilegiado? Encerra todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Romanos 2,11, olha Deus vendo o homem. Deus não faz acepção de pessoas. Está falando de salvação. Deus não tem preferidos para salvar. Estou te mostrando aqui. Olha Deus. Olha Deus em relação ao homem. 1 Timóteo 2,4. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Olha Deus. Deus vendo o homem.
Romanos 5,8. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E o texto áureo da Bíblia. O que é texto áureo? É o texto principal da Bíblia de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o olhar de Deus. O olhar de Deus para a humanidade é um olhar de amor. É um olhar que Ele quer que você se salve. Mas só que a Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso é, Ele providenciou uma salvação que pode alcançar qualquer pessoa, desde que seja pela fé. Eu estou mostrando aqui, meu filho. Olha a visão humana e a visão divina sobre Jesus Cristo. A visão humana sobre Cristo está lá em Isaías 53. Não havia nele nem formosura. Não havia nele beleza alguma para que fosse desejado. Era desprezado. Era considerado indigno. Os homens não faziam caso dele. Isso era a visão humana acerca de Cristo. Agora, olha a visão divina acerca de Cristo. Mateus 3,17. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha 1 Pedro 2,4. Esse aqui, Cristo, é a pedra viva. Na verdade, eleita e preciosa, mas pelos homens rejeitada. Olha como é que é a visão divina acerca de Cristo. E aqui, querido, eu podia falar muito mais de como é que o homem vê e como Deus vê uma mesma coisa. Mas eu quero fazer aqui as observações finais e encerrar minha palavra. Como eu digo sempre aqui, não é por muito eu falar que resolve. As minhas observações finais sobre essa questão, visão divina e visão humana. Primeiro, cuidado com o julgamento que você faz pelo que você está vendo acerca de uma pessoa. Muito cuidado. Cuidado com o julgamento que você faz acerca de uma pessoa pelo que você está vendo. Porque Mateus capítulo 7, os 2 primeiros versículos diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque a maneira que você julgar, você vai ser julgado. Você quer julgar? Só se for pela reta justiça. Então, muito cuidado para você fazer um julgamento. E hoje, gente, vou dizer uma coisa, irmão. Hoje o julgamento está tão desgraçado por qualquer fato de rede social. Tem uma praga chamada fuxico gospel. Isso é praga do inferno. Primeiro que fuxico não pertence ao povo de Deus. Fofoca pertence a ímpio, que Deus abomina. Mas rapaz, eu não sei como é que crente pode pagar a assinatura de uma porcaria de um lixo desse. Aí vem com uma notícia sobre um pastor, sobre um cantor. Ninguém analisa nada. Ninguém julga logo por aquilo que essa praga do inferno coloca. Eu estou dizendo, meu irmão, vocês sabem o que eu estou falando. Uma notícia em rede social. Irmão, vou relembrar aqui, porque não custa, né? A gente tem que lembrar coisas, de vez em quando tem que lembrar. Vou lembrar um fato para vocês. Na campanha eleitoral de prefeito de São Paulo, que eu desmascarei um farsante chamado Pablo Marçal, meu irmão, eu fui caluniado, difamado, injuriado, xingado. Você sabia que teve crente que saiu aqui da ADVEC? Crente que saiu da igreja. Não só aqui do Rio de Janeiro, mas em outros estados. Por quê? Porque havia uma pressão e foi usado robôs, foi usado guerrilha digital para tentar me arrebentar. E eu tô aqui, ó, todo dia um videozinho novo, ó. Segura aí, peão. Vambora, para desmascarar, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Deus me levantou com uma voz profética, eu não tenho interesse político nenhum.
não tem interesse de patavina nenhuma. Então eu sabia o que eu estava fazendo. Aí o que aconteceu no final? Quando foi desmascarada, subiram um hashtag, perdão Malafaia. Mas eu fui julgado, eu fui caluniado, eu fui difamado por uma posição que eu tomei. Você tem que tomar muito cuidado com isso, queridão. Cuidado. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Com o Espírito Santo você pode ver além dos teus olhos. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 14 diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, mas o espiritual discerne bem tudo, de ninguém é discernido, porque quem compreendeu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo, isto é, o Espírito Santo. Você pode discernir situações que o doutor, PhD, sei lá o quê, formado não sei em quantos cursos, consegue discernir. Porque é o Espírito Santo que pode dar a você uma visão diferenciada. Uma outra observação que eu quero fazer para você. Desloque o seu olhar para o futuro. Seus sonhos, seus objetivos. E sabe como é que você faz isso? Com imaginação. Você sabe o que é imaginação? É a capacidade mental de criar imagens que você tem. Há dois processos na sua mente: memória, que tem a ver com o passado, imaginação, que tem a ver com o futuro. Qual é o teu sonho? Ah, pastor, eu estou botando para quebrar, economizando para comprar uma casa. Ok. Você já viu a casa aqui? Você tem que ver a casa aqui na tua mente, mesmo que ela não pareça com a tua mente. Mas você vai ter uma casa. Você quer ver uma história interessante? Vocês conhecem a rede mundial de hotéis Hilton? Certo? O que esse cara era? Esse cara era um engraxate que ficava em frente a hotéis e fez uma foto do hotel que ele queria. Ele viu antes de ter. É só uma rede mundial de hotéis, uma das mais poderosas do mundo. Então, meu querido, você tem essa capacidade. Você está vendo o quê? Não estou vendo nada não, pastor. Não estou vendo nada. Não estou vendo nada, não estou vendo nada. Meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Eu já disse isso aqui, estou só confirmando. Se você não tem sonhos e objetivos e você não vê nada, você não vai a lugar nenhum. Se você tem sonhos e objetivos e você vê aqui na mente, você pode não chegar no lugar do sonho e do objetivo, mas você vai chegar além de onde você está. Pode anotar isso aí que eu estou te falando, irmão. Você pode ver uma coisa e não acontecer, mas eu garanto que você vai chegar mais longe de onde você está. Foi Deus que te dotou disso, rapaz. Se veja. Qual é o curso que você quer fazer? Ah, eu quero fazer direito. Então, você quer fazer direito para quê? Ah, eu quero ser promotor. Então, se veja como um promotor. Não. Eu quero fazer direito porque eu quero ser um grande advogado. Então, se veja num belo de um escritório, numa grande banca. Você tem que ver aqui. Você está vendo a igreja aqui? Ah, eu já contei isso, mas tem que contar de novo, porque tem muita gente nova aqui. Eu fui criado na Bleia. Eu sou da Bleia. Tá certo? Eu sou da Assembleia de Deus desde que eu nasci. E eu me lembro, quando eu era garoto, eu ouvia aquelas conversas, sabe? Tudo tá bom. É o tá bom, que é amigo do vai piorar, e do que vai permanecer uma porcaria. É isso. Não, tá bom. Eu olhava aquilo, tudo era tá bom. O som tá uma droga, tá bom. Tudo pra igreja, não, tá bom. Banco sem encosto tá bom, ventilador sem hélice tá bom, sabe? Eu olhava aquilo e disse, não, que Deus grande e rico é esse? Não é que a igreja tem que ter luxo, mas eu cresci e via na minha mente, se um dia eu for pastor, eu quero uma igreja que tenha tudo. Se um dia eu for um evangelista, eu pensava isso quando era garoto, eu vou fazer cruzadas evangelísticas igual os cantores fazem show, eu vou fazer com mega estrutura. E eu fiz.
Eu fiz cruzadas antes de ser pastor com megas estruturas. 500 mil pessoas em Manaus, 300 mil pessoas em São Luís, 300 mil pessoas em Fortaleza, 150 mil pessoas debaixo de chuva em Porto Alegre. Sabe, eu fiz várias cruzadas e com mega estrutura que a imprensa do local ficava admirado. Porque eu sonhava, eu via aqui na minha cachola. Então quando eu olho aqui para essa igreja aqui, que não tem luxo, não tem nada demais, mas isso aqui é sonho que eu tinha. Se um dia eu for pastor e eu não inauguro igreja esculhambada, você pode ir a qualquer ADVEC, desde que eu sou pastor aqui, para ver se eu inauguro igreja esculhambada. Aqui só muda de tamanho as igrejas. É com ar-condicionado, é com cadeira confortável, é com equipamento de primeira, porque isso faz parte do meu sonho e do meu objetivo. Como é que você vê a vida aí, pastor? Eu não vejo nada, eu só me vejo aqui nesse barraco. Ô, Jesus, tem misericórdia. Então tá bom, fica aí, meu filho, eu não posso fazer nada por você. Deixa eu reforçar aqui uma coisa, uma observação. Escute isso aqui, queridão. Tenha bons olhos. Tenha bons olhos. Aquilo que eu já cito muitas vezes aqui na igreja. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será teimoso. Bons olhos é ter uma visão otimista, realista e futurista. Tenha bons olhos. Tenha bons olhos. Em quinto lugar, corrija sua visão acerca do mundo de Deus. Corrija sua visão acerca do mundo de Deus. Eu sei que aqui tem amigos e gente me assistindo. Você está pensando que Jesus é o quê? É um herói? Um filósofo? O que é que você pensa que Jesus é? Um cara fantástico que apareceu no mundo? Você precisa corrigir a sua visão acerca de Cristo. Jesus declarou em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 1 Timóteo 2,5: há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Jesus Cristo não é filósofo, nem cara bacana, é o Salvador do mundo, o único mediador entre Deus e o homem. Corrija a sua visão. Corrija a sua visão sobre você mesmo. A Bíblia diz em Romanos 14:12 que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Hebreus 9:27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e segue-se o juízo. Tu está pensando que o quê? Que você vai viver aqui 30, 40, 60, 70 anos depois acabou? Não! Você foi feito para ser eterno e você vai dar conta a Deus aqui da tua vida. E é melhor você ter Cristo para te perdoar, justificar e te preparar para a eternidade. Querido, volte teus olhos para Deus. O Salmo 34, versículo 5 diz: olharam para Ele e foram iluminados. Os seus olhos não ficarão confundidos. Hebreus 12:2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe com os olhos da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Olhe pela fé, a porta vai se abrir. Olhe pela fé, o milagre vai chegar. Olhe pela fé, essa luta e essa adversidade vai passar. Olhe pela fé, teus inimigos vão ser vencidos. Olhe pela fé, um novo tempo. Olhe pela fé, o que Deus ainda vai fazer na sua vida. Olhe pela fé que Jesus Cristo e só Ele pode te salvar. João 3,18 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E no versículo 36 diz: quem nele crê tem a vida eterna, mas quem não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Creia,
Jesus quer te salvar, quer te transformar, quer mudar a sua vida. Olhe para Cristo com olhos diferentes. Olhe pela fé que Ele pode mudar a tua vida, Ele pode te libertar, Ele pode te transformar, Ele pode abrir a porta que ninguém abre, Ele pode operar um milagre que ninguém faz.